11 de setembro de 2001. Terroristas que se autoproclamam guerreiros de Deus lutam contra os cruzados do Ocidente. Duas religiões que pregam a paz, mas que travam guerras ao longo da história. Épocas de confrontação e outras de colaboração. Povos e poderes que lutam em nome de Deus, mas que combatem por supremacia mundial. Montanhas do leste do Afeganistão, a cerca de 150 quilómetros de Cabul. Base operacional do grupo terrorista Al-Qaeda. Na tarde de 11 de setembro de 2001, um punhado de homens reúne-se em O Covil do Leão. A partir de interrogatórios posteriores feitos a líderes da Al-Qaeda capturados, sabemos o que se passou aí nesse dia. O fundador e cabecilha da organização retirou-se para o seu esconderijo secreto. O seu nome é Osama Bin Laden. أنباء عاجلة من نيويورك تقول إن طائرة ركاب مدنية قصفت صباح هذا اليوم مركز التجارة العالمي دون ذكر تفاصيل. Bin Laden declarou guerra à América. Em Nova Iorque, na manhã de 11 de setembro de 2001, acontece o inconcebível. Um dia de terror. Um dia triunfal para Osama Bin Laden. O líder da Al-Qaeda quer vingar-se dos Estados Unidos da América por alegada humilhação do mundo islâmico. وعليكم أن تتحلوا بروح الشجاعة. الجرائم التي ارتكبها الأمريكيون ضد أمتنا دليل قاطع على إعلانهم السافر للحرب. 10 anos antes, tropas americanas intervieram no Médio Oriente, região em permanente estado de crise. Air attacks are underway against military targets in Iraq. Os americanos desafiam o ditador do Iraque, Saddam Hussein, após este invadir o Kuwait. Os Estados Unidos desejam libertar o país e colocam tropas na Arábia Saudita, um país aliado do Ocidente. Mas este país é também um Estado fundamentalista e guardião dos lugares sagrados de Meca e Medina. Hoje estão em solo saudita 500 mil soldados americanos. Muitos fiéis sauditas consideram esta presença uma provocação. Um filho de um clã saudita muito abastado fica enfurecido, Osama Bin Laden. Acredita que há infiéis a profanar os lugares sagrados. O seu pai, Maomé, era o empreiteiro mais importante da Arábia Saudita. As inúmeras mulheres do patriarca deram-lhe 57 filhos. Osama é um deles. Desde a juventude que Bin Laden tenta impressionar com as suas convicções religiosas. Mais um motivo pelo qual chama cruzados aos americanos colocados na Arábia Saudita. Culpa a família real por tamanho ultraje. علينا مهما كلف الأمر أن نبذل قصارى جهودنا من أجل تدمير التحالف بين أسرة سعود الفاسدة وإدارة بوش. That moment when he realized that the kingdom was going to turn to America and the international community to defend itself was a turning point in his life. Because he believed that no non-Muslims should be permitted into the kingdom at all. And here come 500,000, mostly Christian or Jewish, foreign troops, many of whom were women, defending the Kingdom of Saudi Arabia
against another Muslim army. Os americanos derrotam o exército de Saddam Hussein. Depois, várias unidades dos Estados Unidos permanecem na Arábia Saudita para salvaguarda do fornecimento de petróleo e para proteger o regime no poder. Simultaneamente, o presidente Bush pai fala de uma nova ordem mundial. Osama Bin Laden considera esta ordem mundial dos americanos uma provocação. Deseja um regresso aos valores tradicionais do Islão e apela ao mundo islâmico para que restaure a sua antiga glória. مهما كلف الأمر سننشر الشريعة. 12 séculos antes, os muçulmanos tinham mudado o mundo. A partir de Meca, fundaram um império que se estendia da Ásia Central à Europa Ocidental, sob o domínio da dinastia Umayyad. Pertences jihadistas como Bin Laden pensam que o apogeu da história muçulmana foi o resultado de uma interpretação do Islão literal e agressiva. Also die wirkliche Blüte islamischer Kultur war ja eine Blüte durch Offenheit. Die mythischen Orte des Islams, wo wirklich eine Hochkultur geschaffen wurde, wie etwa Bagdad, wie etwa Andalusien, wie etwa Damaskus oder Kairo, da entstand diese Hochkultur nur, weil der Islam offen für Einflüsse war. Das heißt für jüdische Einflüsse, für griechische Einflüsse, für persische Einflüsse. Und nicht, wie die Dschihadisten behaupten, eine in sich geschlossene Welt, die durch Kampf sich ausbreitet. Os jihadistas seguem um ponto de vista do Islão predominante na Arábia Saudita, o arabismo, uma interpretação do Islão particularmente rigorosa. Razão pela qual não são só os militantes islâmicos que acusam de hipocrisia o regime saudita. Por detrás da fachada piedosa, as pessoas chafurdam em luxos ocidentais com a proteção dos Estados Unidos. Em jovem, as contradições da sociedade saudita irritam Osama Bin Laden. Estudante de economia e gestão, procura e encontra orientação espiritual. Os seus biógrafos descrevem um encontro que mudou a sua vida, um dos cérebros por detrás da jihad moderna. Na Universidade de Jeddah, Bin Laden frequenta as classes de Abdullah Azzam. Deseja combater pela dignidade de todos os muçulmanos, com a espada, mas acima de tudo, com a fé. Azzam é palestiniano. Ele e muitos árabes consideram a história recente do Médio Oriente uma série de humilhações. Entre estas humilhações está a guerra que abalou a região em 1967. O exército israelita só precisou de 6 dias para derrotar as forças árabes aliadas. Um ataque preventivo culminou com a conquista de Jerusalém Oriental. A Cidade Santa, antes dividida, centro de 3 religiões mundiais, estava agora sob o domínio total dos israelitas. Os árabes tinham afirmado que haviam de empurrar todos os judeus para o mar. O seu plano de reconquistar a Palestina falhou. Uma verdadeira humilhação. 3 milhões de palestinianos vivem agora sob ocupação israelita. Os Estados Unidos consideram Israel o parceiro mais importante no Médio Oriente. Cada vez mais árabes se opõem a esta aliança judaico-cristã. In dschihadistischen Kreisen wird seit Jahrzehnten, seit den 80er Jahren immer wieder die Parallele gezogen von den mittelalterlichen Kreuzzügen zur Politik, vor allem der USA und der Israelis heute. Die Existenz Israels beispielsweise wird als Ergebnis eines westlichen Kreuzzugs bezeichnet. Não são só os americanos e os israelitas que são considerados inimigos. Em 1980, outra potência mundial leva Azzam a declarar uma guerra santa. Tropas soviéticas invadem o Afeganistão. Com 23 anos, Osama Bin Laden entusiasma-se ao ouvir as ideias de Azzam. Azzam apela a uma jihad defensiva em prol da libertação dos países muçulmanos e não a uma luta global contra os infiéis. Diz que a libertação do território muçulmano é uma jihad externa ou menor.
só será vitoriosa se os indivíduos se submeterem a um processo de renovação espiritual que classifica como jihad interior e maior. يا أميري ومعلمي، أرى في كلماتك عمقا في الحكمة والمعرفة. السعودية تحتاجكم. إن كنت تؤمن بنيداننا المشترك تحت راية الإسلام فاقرأ هذا. Daqui para a frente, os ensinamentos de Azam exercerão uma forte influência em Osama Bin Laden. Na década de 80 quer lançar uma nova jihad no Afeganistão. Grupos de resistência muçulmana têm lutado contra a ocupação soviética. Bin Laden segue o seu mentor e recruta jovens sauditas para defender dos infiéis o solo muçulmano. Abdallah Azzam war in den 80er Jahren die unbestrittene Führungsfigur unter den arabischen Afghanistan-Kämpfern. Osama Bin Laden war ihm gegenüber so eine Art Adlatus. Er war noch nicht einmal die Nummer 2. Er war eben der junge, vielleicht sogar ein etwas naive Saudi, der eine Rolle spielte, weil er sehr viel Geld mitbrachte, weil er sehr viele Rekruten auch aus Saudi-Arabien mitbrachte. Desde 1988 que as tropas de Bin Laden se auto-intitulam Al-Qaeda, palavra árabe que significa base ou campo militar. Estes autonomeados guerreiros santos lutam pela ascensão do Islão ao poder. Mas a jihad contra os soviéticos está no fim. Em 1988, Moscovo começa a retirar as tropas do Afeganistão. Para já não se percebe bem contra quem vai travar-se a Guerra Santa. Em 1989, Azzam morre no Paquistão, vítima de misterioso homicídio. Na Arábia Saudita, Bin Laden ganha fama devido às suas façanhas na guerra contra os russos. Mas o mito de herói que o rodeia é, sobretudo, fruto de propaganda. Der Krieg in Afghanistan wurde von den Afghanen gewonnen. Die Araber kamen spät dazu und spielten auch dann militärisch kaum eine Rolle. Osama Bin Laden beispielsweise wird immer die Teilnahme an einem einzigen Gefecht im Jahr 1987 zugeschrieben. Insgesamt aber ist ganz, ganz deutlich, dass die Araber dort eher Dschihad-Touristen waren als wirkliche Aufständische, die militärisch zum Erfolg des gesamten Unternehmens beitrugen. Contudo, Bin Laden parece mais confiante do que nunca. Após a Guerra do Golfo, em 1991, a sua visão torna-se específica. Quer que os lugares sagrados na Arábia Saudita fiquem nas mãos de verdadeiros crentes como ele. Os americanos devem ser expulsos. As suas críticas duras à Casa Saudita têm como resultado uma disputa feroz e Bin Laden muda-se para o Sudão. O país é governado por islamitas e constitui refúgio de muitos militantes da mentalidade semelhante de todo o mundo árabe. O governo sudanês considera Bin Laden um investidor que pode contribuir para o progresso do país. De facto, Bin Laden começa pela atividade de empresário no ramo da construção de estradas. As suas intenções políticas ainda são vagas. Es fehlte das große neue Projekt, was er damals angreifen konnte, sodass es einige Anzeichen dafür gibt, dass er jetzt in eine Art Loch fiel und nicht wusste, was er denn mit seinem Leben anfangen soll. Und schon damals muss in ihm der Entschluss gereift sein, die Amerikaner zu bekämpfen. In der ersten Hälfte der 1990er Jahre scheint er nicht ganz genau gewusst zu haben, wie er das denn machen soll, wo er denn kämpfen solle. Bin Laden resolve fortalecer a sua aposta espiritual. الجهاد اعلموا إن الجهاد أفضل أشكال التطوع لخدمة الله وفي سبيل الإسلام. Abu Adjir é o imã pessoal de Bin Laden, o seu clérigo privado. Sabe o Corão de cor e é muito versado em história. Um dissidente da Al-Qaeda posteriormente prestará testemunho de uma reunião entre os dois homens. Uma noite na casa de Bin Laden, Adjir, ao que parece, pronunciou duas fatuás, opiniões religiosas relativas à lei islâmica.
O iraquiano é formado em engenharia eletrotécnica, mas nestes círculos a sua autoridade religiosa é aceita. إننا حماة الأماكن الإسلامية المقدسة. لهذا سنكافح السفاحين الأمريكيين بضراوة وسنقتلهم أينما كانوا. Im Islam gibt es ja keine Geistlichkeit und vor allem keine geistlichen Hierarchien wie im Christentum. Jetzt kann Al-Qaida in der Behauptung, da es keine offizielle Geistlichkeit gibt, sich selbst anmaßen, eine Geistlichkeit zu sein. Al-Qaida hat aber noch ein Zusatzargument zu sagen, die islamischen Gelehrten, die Ulema, sind so und so alle korrupt, stehen alle im Dienste des Staates, sie sind vom wahren Glauben abgekehrt. Und nur wir lesen den Koran wirklich im richtigen Weg, und das heißt, wir lesen ihn wortwörtlich. A primeira fátua de Abu Adjer dita que se justifica o ataque a militares americanos. Civis que apoiam os americanos são também alvos legítimos. A segunda fátua diz que também é aceitável matarem-se muçulmanos. Os bons, de qualquer maneira, vão para o céu e os maus não fazem falta neste mundo. É uma licença para matar. O pensamento deles não é determinado pela religião, mas por fanatismo pessoal. Em Nova Iorque, em 1993, morrem 6 pessoas e mais de 1000 ficam feridas quando uma potente carga explosiva rebenta dentro de uma carrinha estacionada debaixo do World Trade Center. O autor do atentado é Ramzi Youssef, militante islâmico. É detido e afirma que o motiva o ódio que tem a Israel e aos judeus. Não se sabe ao certo se Bin Laden esteve por detrás da explosão. Em 1995 ataca o rei saudita Fahd numa carta aberta. Não é aceitável que o país se torne um protetorado americano só para defender o teu trono periclitante e as reservas de petróleo do país. Os Estados Unidos, potência protetora dos sauditas, resolve silenciar este crítico perigoso. O presidente Clinton pressiona o governo do Sudão para que este expulse Bin Laden do país. O líder da Al-Qaeda convoca uma reunião com os seus combatentes. Informa-os de que o comprido braço dos americanos chega até este longínquo recanto do globo. Bin Laden tem de pagar um preço elevado pelas suas provocações constantes. Os sudaneses deportam-no. Ordenam-lhe que dissolva a sua organização no país. Bin Laden dá a cada um dos seus combatentes $2.400 em notas e um bilhete de avião para casa. تقدم الآن دورك أنت لا داعي للعد دور من الآن تحرك خذ بطاقة السفر وكن حريصا عليها. O governo sudanês confisca as propriedades imobiliárias da construtora de Bin Laden e os ativos correntes. Terá perdido 20 a 30 milhões de dólares. Vira costas ao Sudão com apenas $50 mil no bolso. É o ponto mais baixo da sua carreira. E a culpa disso é dos americanos. Conseguem a Bin Laden um luxo para despedida. Os sudaneses alugam um jato particular para ele e os seus associados mais próximos. Só há um país disposto a conceder-lhe asilo: o Afeganistão. Desde 1996 que os talibãs estão no poder. O regime é profundamente fundamentalista e faz uma interpretação brutal da Sharia, a lei islâmica. Fanáticos como Bin Laden consideram o Afeganistão um paraíso islâmico. Mas os talibãs acham que ele se fez convidar. Com poucos companheiros próximos, muda-se para as montanhas, para um esconderijo de que se lembra dos anos 80.
altura em que ele estava a combater os russos. O refúgio chama-se Tora Bora. O autonomeado Salvador do Islão cria a imagem de um ser solitário. Mas Bin Laden aprecia esse papel. Não foi o profeta Maomé também forçado a exilar-se no ano de 622? E o profeta também foi obrigado a esconder-se dos inimigos. Só depois disso o Islão iniciou a sua ascensão vitoriosa. Bei ihm scheint aber vor allem dieser Gedanke des Auszugs aus Mekka eine große Rolle zu spielen. Er kommt aus dem Land der heiligen Städten, Mekka und Medina. Er zieht aus, gewissermaßen in die Wildnis nach Afghanistan, um dann irgendwann siegreich zurückzukehren. Bin Laden considera-se representante de todos os muçulmanos perseguidos. Tal como o profeta, séculos antes de si, resolve passar à ofensiva. Em 1996, redige a sua declaração de guerra aos Estados Unidos. لدينا العديد من المجاهدين تحت راية الإسلام. هدر دماء المسلمين بات رخيصا، فقد نهبت ثرواتهم وأهينت عزتهم وكرامتهم منذ أزمنة طويلة. الأسلحة متوفرة وكفاحكم نقي مشروع، فجاهدوا ضد هيمنة الطغاة الكفار. A declaração de guerra à América feita por Bin Laden é simultaneamente absurda e inquietante. He wanted the United States to replicate the same problem that had happened to the Soviet Union, which was that the Soviets went into Afghanistan in 1979, spent 10 years there, and withdrew, and what happened? The Soviet Union shattered, it fell apart. And Bin Laden actually believed that he could do the same thing to the United States. It would become the disunited States. And that would open up the way for Islam to regain its rightful place as the preeminent power in the world. Em março de 1997, Bin Laden dá a primeira entrevista a uma equipa de televisão ocidental. O conhecido repórter Peter Arnett quer fazer uma ideia mais precisa das intenções de Bin Laden. Is the jihad directed against the U.S. government or the people of the United States? We have focused our declaration of jihad on striking at the U.S. soldiers inside Arabia, the country of the two holy places, Mecca and Medina. Therefore, even though American civilians are not targeted in our plan, they must leave. We do not guarantee their safety. What are your future plans? You'll see them and hear about them in the media, God willing. No Afeganistão, Bin Laden alia-se a um antigo camarada de armas, Ayman al-Zawahiri, também ele militante islâmico e jihadista. Durante os anos 80, o médico egípcio lutou ao lado de Bin Laden contra os russos no Afeganistão. Os dois homens decidem juntar forças, apesar de terem estratégias diferentes. Bin Laden deseja combater a supremacia americana. Zawahiri quer desencadear uma revolução islâmica no Egito. A América apoia o regime de Mubarak no país. É, portanto, um inimigo. Juntos, Bin Laden e Zawahiri resolvem recorrer ao terror para alcançar os seus objetivos. نعم والله نحن لا نخوض المعركة بالرصاص فقط الأهم من ذلك التحلي بروح الإيمان الصادق. أحسنت القول. O Egito é destino muito procurado por turistas ocidentais. Todos os anos, milhões de pessoas visitam os locais da antiguidade. No final de 1997, umas férias de sonho transformam-se numa armadilha mortal. Ainda amanhã está no início quando os primeiros visitantes se concentram no exterior do templo de Hatshepsut. Ich hatte eine unangenehme Vorahnung gehabt. Franz Kössler é jornalista de uma rádio austríaca. Ele e a namorada são turistas
e estão em Luxor. Ich war das erste Mal in Ägypten als junger Reporter bei der Beerdigung von Sadat, der ja von Islamisten ermordet wurde, und hatte da schon mitbekommen, was da so im Untergrund damals schon brodelte und auch die Unfähigkeit des Staates, das wirklich zu kontrollieren. Cerca das 9 da manhã, militantes islâmicos disfarçados de polícias aproximam-se dos turistas. De súbito, ouve-se gritar "Alá é grande!" e os assassinos começam a alvejar os visitantes. Zuerst war ich ganz panisch und dachte, weil ich eben schon eine Vorahnung hatte, wurde mir plötzlich so heiß und ich habe mir gedacht, du Idiot, warum bist du nach Ägypten gefahren? Franz Köstler consegue abrigar-se e sobrevive. Dezenas de turistas são retraçados por balas. Ninguém vai em seu auxílio. O massacre prolonga-se por 45 minutos. Also ich habe nur in Erinnerung so ein Haufen mit meiner Erinnerung nach Leichen. Also das war mein Eindruck. Die sind alle tot, da ist irgendwas Schreckliches passiert und die liegen da und ich will weg. Matam 58 pessoas. Os homicidas não estão a matar deliberadamente cristãos. O golpe tem por alvo o regime do país. A intenção é destabilizar o Egito, acabando com as receitas do turismo. Nun gibt es einige Hinweise darauf in der Literatur, dass Ayman al-Zawahiri diesen Anschlag angeordnet hat. Ich halte diese Hinweise allerdings nicht für hinreichend belegt. Es ist aber durchaus eine Möglichkeit. Zawahiri e Bin Laden sabem que os ataques serão mal recebidos nos países árabes. A principal reação muçulmana é de horror e repugnância. E os dois resolvem concentrar os seus esforços na América, esperando que um ataque aos Estados Unidos consiga uma reação positiva por parte do mundo árabe e reforce assim a causa da Jihad. Em 1998, Bin Laden e Zawahiri anunciam a formação da Frente Islâmica Mundial da Jihad contra judeus e cruzados. What you have to understand about Al-Qaeda is different from any other of the jihadi groups. All of the jihadi groups up until Al-Qaeda were nationalist groups. You know, they were Palestinian or they were Iraqi. They had nationalist goals. What was unique about Al-Qaeda is that Bin Laden had this imagination that it was not just a war against a government, the government of Egypt or the government of Jordan. It was a war against all non-Islam. It was a war against all unbelievers. De então em diante, a Al-Qaeda deseja um conflito global com a América. Agosto de 1998. Um carro armadilhado explode no exterior da Embaixada dos Estados Unidos, em Nairobi. Morrem 213 pessoas, a maioria africanos. Simultaneamente em Dar es Salaam, na Tanzânia, detonam um carro armadilhado no exterior da Embaixada dos Estados Unidos. Morrem 11 pessoas. Mais uma vez as vítimas são todas africanas. Outubro de 2000, ao largo da cidade iemenita de Aden, os terroristas atiram um barco carregado de explosivos de encontro ao contratorpedeiro americano Cole. Morrem 17 marinheiros americanos. Bin Laden pretende provocar a América ao ponto de levá-la a contra-atacar militarmente. Mas os Estados Unidos não engolem o isco. 2000 é ano de eleições e Clinton, o presidente de saída, pensa que seria inadequado um ataque militar. Bin Laden continua a desafiar os americanos. O seu maior desejo é que a superpotência ataque o Afeganistão para depois vencê-los pelo cansaço, como fez com os soviéticos. Para conseguir tal objetivo, Bin Laden tem de atacar a América no seu próprio território. They had the plan. The idea of striking office buildings and the Pentagon and so on, that was all a part of their playbook, but they didn't have the personnel. They didn't have anybody who could pull it off. The people they were trying to train didn't speak English, had never lived in the West. They were never going to succeed.
Treinar terroristas para usarem armas ligeiras no combate corpo a corpo não é suficiente. Mas o plano de Osama Bin Laden sofre um avanço. Um grupo islamita de Hamburgo vai a caminho de um campo de treinos da Al-Qaeda, no Afeganistão. O cabecilha do grupo é um egípcio chamado Maomé Hatta. Acabou de se formar em planeamento urbano pela Universidade de Hamburgo. When in walks Muhammad Atta and 3 other guys from Hamburg who have lived in the West, whose language abilities were really good, who had technical capacity. It was like a dream. Osama Bin Laden convida para sua casa perto de Jalalabad os recrutas da Al-Qaeda da célula de Hamburgo. Após o pôr do sol, quebram o jejum juntos. Está-se no Ramadão. Esta noite, Bin Laden expõe a Maomé Hatta e seu companheiro Siad Jarrah o plano de ataque aos Estados Unidos. يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم، تفضلوا. سيدي الشيخ، لنا الشرف أن نكسر الصيام في معيتكم وبرفقتكم، وأن نسمع منكم ما تقولونه لنا حول الخطط التي تعدونها للمستقبل. نعم، هناك خطط كثيرة ندرسها الآن، ولدينا خطة هامة أريد أن أتحدث معك حولها، لأنها تحتل أهمية من نوع متميز. ثواب هذه الخطة عظيم للغاية. Bin Laden oferece-lhes um privilégio especial: entrarem no céu com o estatuto de mártires. نيويورك نفسها هي الهدف. تتطلب العملية خطف طائرات. أعرف نيويورك على أحسن وجه، لكني لا أجيد الطيران. لا تكترث أبداً، هناك هدف ستحققه. تعلم قيادة الطائرة. Bin Laden really believed, at least he seemed to believe, that America was so fragile that if you can hit it in certain points, it would crumble. And so he selected, he wanted to hit the headquarters of its trade, headquarters of his politics, and the headquarters of his defense. And he thought if he could attack those 4 places, the 2 towers, the U.S. Capitol, and the Pentagon, that would cause a crack inside the American establishment and the country would begin to crumble. Em janeiro de 2000, Hatta e Jarrah estão de novo no quartel-general da Al-Qaeda, no Afeganistão. Jovens com instrução procuram dar um sentido à sua vida. Querem agir em nome de Deus. Mas, na verdade, estão só a planear ações de terror. I think Muhammad Atta wanted to be a figure in history, and the West was an alien culture to him. So how does a young man like that make a statement? How does he affect history? How does he make his mark? That's what Al-Qaeda offered him and other young men like him, a chance to make history. All they had to do was die. Os pilotos concluem o treino na escola de aviação de Huffman, na Flórida. O cúmplice de Hatta, Siad Jarrah, tira um orgulhoso retrato no cockpit. Na manhã de 11 de setembro de 2001, um total de 19 terroristas embarcam em vários aeroportos dos Estados Unidos. Uma câmara de segurança capta as últimas imagens de Maomé Hatta. Pouco depois, ele e 4 cúmplices assumem o comando do voo 11 da American Airlines. Quase ao mesmo tempo, mais 3 aviões desaparecem dos radares. Também eles foram desviados por terroristas.
أنباء عاجلة من نيويورك تقول إن طائرة الركاب المدنية قصفت مركز التجارة في الساعة 9 صباحا، وعصفت النيران بأعلى مبنى في نيويورك وأخذ الدخان يتصاعد من البرج. No Afeganistão, são 9h30 mais tarde do que em Nova Iorque. Neste 11 de setembro, Bin Laden e os seus homens retiram-se para as montanhas. Pelo rádio, ouvem as notícias vindas da América. إخواني استمعوا جيدا. And when the first plane hit, everyone was crying, glory to God and so on. And Bin Laden just held up one finger and to indicate that was just the first. Sabe-se bem aquilo que se passou nesse dia, na gruta, no Afeganistão. Bin Laden gabou-se disso em inúmeras discussões. E o assunto foi mais tarde revelado nos interrogatórios de líderes da Al-Qaeda capturados. And then the second plane struck and he held up another finger. And then there was the attack on the Pentagon. And he held up his third finger. A América está a ser atacada. De repente, a superpotência revela-se extremamente vulnerável. As cenas horríveis de Nova Iorque são vistas em todo o mundo por um público em estado de choque, pela televisão e em direto. Morrem quase 3.000 pessoas. Arrogantemente, os criminosos alegam que agiram em nome do Islão. Mas foram, pura e simplesmente, assassínios em série. Most terror is a form of theater. The terrorists want to gain attention for their causes. What separates Al-Qaeda from other terrorist groups is that it also has an appetite for blood. It wants to leave as many bodies on the ground as possible. So there was a dual goal in these attacks. One was to create these amazing cinematic images that would be unforgettable, as they are. And the other was to kill as many people as they could. Those two things make Al-Qaeda really unique. Their aspirations for these unbelievably dramatic effects and their love of carnage. A 16 de setembro, o presidente Bush declara guerra ao terrorismo. We understand, and the American people are beginning to understand. Now, this crusade, this war on terrorism, is going to take a while. George W. Bush só usou o termo cruzada dessa vez. Man hätte sich ja vorstellen können, dass das Wort einfach untergeht und man das gar nicht so schlimm findet. Aber die Dschihadisten haben ihre ganze Propaganda auf diesem Wort aufgebaut. Die wollen uns erobern, diese Amerikaner. Und durch die dschihadistische Propaganda wurde dies natürlich dann enorm rezipiert. In Moscheen, übers Internet. Und dadurch wurde es dann wahrscheinlich erst richtig wahrgenommen. Und das schafft natürlich eine Spaltung, die ist enorm, und einen Anti-Amerikanismus, der ziemlich groß ist. A 20 de setembro de 2001, George Bush tenta acalmar as coisas e formula de modo diferente a mesma mensagem. Terrorists are traitors to their own faith, trying in effect to hijack Islam itself. The enemy of America is not our many Muslim friends. It is not our many Arab friends. Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them. A América riposta em outubro de 2001 com ataques aéreos ao Afeganistão. O objetivo é matar Osama Bin Laden. Enquanto centenas dos seus combatentes morrem, o líder da Al-Qaeda sobrevive a todos os ataques aéreos.
Milícias anti-Talibã são incentivadas a prosseguir os combates no terreno. No final de 2001, poucas são as unidades americanas a combater no Afeganistão. Washington sente relutância em enviar destacamentos maiores. Operacionais da CIA acompanham os seus aliados afegãos, mas a lealdade destes é pouco entusiasta. Bin Laden foge. Os americanos perderam a oportunidade de eliminar o gênio maléfico por detrás dos ataques terroristas a Nova Iorque. A superpotência sofre uma derrota. O homem procurado vai passar despercebido durante vários anos e prossegue a campanha de terror da Al-Qaeda. Bali, 2002. Mais de 200 turistas morrem na explosão de uma bomba. Djerba, 2002. 14 alemães mortos num ataque. Madrid, 2004. Morrem 190 pessoas em ataques a comboios suburbanos. Londres, 2005. Morrem 54 pessoas em ataques ao metropolitano. Iraque, dezenas de ataques matam centenas de civis. Abbottabad, Paquistão, 1 de maio de 2011. Há muitos anos que Bin Laden vive em reclusão num complexo suburbano desta pacata cidade militar. Sente-se seguro. Crê que os americanos não fazem ideia do paradeiro do seu inimigo público número 1. Mas a superpotência tem Bin Laden debaixo de olho. 10 anos depois dos ataques a Nova Iorque, agentes americanos descobriram uma pista que conduz ao Paquistão. Na madrugada de 2 de maio, fuzileiros americanos invadem o complexo de Bin Laden, em Abbottabad. E matam o homem que levou o terror à América a 11 de setembro de 2001. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Por aí socorro às pseudo-guerras santas. Há recordações gravadas na nossa memória que ainda infundem medo. Preconceitos que desencadeiam conflitos e aprofundam fossos. A Terra Santa e suas 3 religiões, incapazes de chegar à paz. Chegaram ao fim as épocas da história em que mundos em colisão tentaram subjugar-se mutuamente, mas continuam a fazer-se sentir. A história relata-nos a série de lutas entre Ocidente e Oriente, conflitos religiosos com os olhos postos na vitória e na glória. Contudo, sempre que as pessoas lutaram em nome de Deus, deixaram atrás de si um rasto de morte e de destruição. Houve sempre uma alternativa, o caminho da tolerância e da compreensão. Portanto, por que é que as religiões que pregam a paz continuaram a lutar entre si? Talvez porque se perderam enquanto perseguiam o poder terreno.
Nenhuma guerra jamais foi santa, porque não existem guerras santas.